A história da espiritualidade cristã deu um passo revolucionário nas margens do rio Nilo, através da vida de um homem que transformou a solidão do deserto em uma fraternidade ardente por Jesus. Pacômio, nascido por volta do ano 292 no Alto Egito, não começou sua jornada como um místico, mas como um soldado do exército imperial romano. Recrutado à força ainda jovem, ele se viu acorrentado e transportado em um barco militar em direção ao norte. Foi durante uma parada na cidade de Tebas que algo extraordinário aconteceu. Algo que plantou a semente do amor de Jesus em seu coração pagão. Os cristãos locais, movidos por uma compaixão que Pacômio nunca vira, trouxeram comida e conforto aos recrutas prisioneiros na escuridão da noite. Quando Pacômio perguntou quem eram aquelas pessoas e por que ajudavam estranhos acorrentados, a resposta foi simples e poderosa. Eles são cristãos e fazem isso por amor a Jesus, o Deus que se entregou por todos. Aquela demonstração de caridade desinteressada em nome de Jesus mudou o curso da vida de Pacômio para sempre. Ele fez uma promessa solene: se saísse vivo daquela expedição militar, dedicaria cada dia de sua existência a servir aquele Deus chamado Jesus, que inspirava tanta bondade. Quando finalmente foi dispensado do exército, Pacômio não retornou à sua vida anterior. Ele buscou o batismo e colocou-se sob a orientação de um eremita chamado Palamã. No entanto, enquanto vivia na solidão, Pacômio sentia que o chamado de Jesus para ele era diferente do de Santo Antão. Ele percebeu o que muitos homens desejavam, cegueira dizes, mas não possuíam a força para suportar a solidão extrema do deserto profundo. Pacômio começou a ouvir em seu espírito que a melhor forma de glorificar a Jesus Cristo era através da vida em comum, onde os irmãos pudessem apoiar-se mutuamente no caminho da santidade. A visão definitiva de sua missão ocorreu em um lugar desolado chamado Tabenise. Segundo a tradição, um anjo de Jesus apareceu a Pacômio e lhe entregou uma regra de vida, instruindo-o a fundar um mosteiro onde os monges não viveriam isolados, mas em uma comunidade organizada. Esta foi a semente da koinonia, a fraternidade cristã que vê em cada irmão a presença viva de Jesus. Pacômio compreendeu que a disciplina militar que aprendera em Roma poderia ser santificada e usada para organizar um exército espiritual para Jesus. Ele não queria criar apenas eremitas, mas uma família de santos que trabalhassem, orassem e servissem juntos, refletindo a harmonia da Trindade e o amor que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Tabenise tornou-se o epicentro de uma nova forma de vida que mudaria o rosto do cristianismo. A fundação do primeiro mosteiro pacomiano foi um ato de fé pura. Pacômio começou sozinho, construindo as celas com as próprias mãos, confiando que Jesus enviaria os trabalhadores para sua vinha. No início, muitos duvidaram que homens diferentes pudessem viver em harmonia total, mas Pacômio insistia que, se o centro da vida fosse Jesus Cristo, a unidade seria possível. Ele estabeleceu que a autoridade no mosteiro deveria ser baseada no serviço e na humildade, seguindo o exemplo de Jesus que lavou os pés de seus discípulos. Para Pacômio, a comunidade não era uma estrutura burocrática, mas um corpo vivo onde o sopro do Espírito de Jesus circulava livremente, unindo corações de diferentes origens em um único propósito: a glorificação do Logos encarnado. Neste primeiro estágio, Pacômio enfrentou resistências e dificuldades materiais, mas sua confiança no nome de Jesus era inabalável. Ele ensinava que a verdadeira obediência não era ao homem, mas ao próprio Jesus através das regras da comunidade. Ele via no trabalho manual, como a tecelagem de esteiras e a agricultura, uma forma de sustentar a fraternidade e ajudar os pobres, estendendo o amor de Jesus para além das muralhas do mosteiro. A grande inovação que Pacômio trouxe para as areias do Egito não foi apenas a reunião de homens, mas a criação de uma estrutura de vida totalmente centrada na pessoa de Jesus. Para que uma comunidade de centenas de pessoas pudesse viver em paz, era necessário um guia, uma bússola espiritual que Pacômio chamou de a regra. Segundo os relatos da época, essa regra não era fruto da imaginação humana, mas uma inspiração direta que Pacômio recebeu para organizar o exército de Jesus. Diferente dos eremitas que lutavam sozinhos, os monges pacomianos deveriam aprender que a obediência e o serviço mútuo eram as formas mais elevadas de seguir a Jesus Cristo. A regra de Pacômio estabelecia um equilíbrio perfeito entre o trabalho manual, a oração e o estudo das Escrituras, garantindo que cada minuto do dia fosse uma oferta de amor a Jesus. O centro da vida no mosteiro era a koinonia, ou comunhão. Pacômio ensinava que, se Jesus vive em cada irmão,
Então servir ao irmão é servir ao próprio Jesus. A regra organizava os monges em casas, cada uma com um ofício específico como agricultores, tecelões ou cozinheiros. No entanto, o objetivo final não era a produtividade, mas a santificação através do dever cumprido por amor a Jesus. Pacômio insistia que o trabalho deveria ser feito em silêncio, permitindo que a mente estivesse livre para meditar nas palavras de Jesus. Ele via na disciplina comunitária um remédio contra o orgulho espiritual que muitas vezes atacava os eremitas isolados. Na comunidade de Pacômio, a grandeza não era medida por visões ou milagres, mas pela capacidade de um monge carregar a carga do outro, imitando a compaixão de Jesus. A oração comunitária era o pulsar do coração de Tabenise. Várias vezes ao dia, ao som de um sinal, todos os monges deixavam suas ferramentas e se dirigiam à igreja para louvar o nome de Jesus. Pacômio estruturou essas reuniões para que a palavra de Deus fosse proclamada e gravada na memória de cada um. Ele acreditava que o conhecimento profundo dos ensinamentos de Jesus era a única proteção contra as tentações do deserto. Os monges eram encorajados a recitar os evangelhos enquanto trabalhavam, transformando o mosteiro em uma colmeia de oração constante. Para Pacômio, a voz de Jesus deveria ser o único som a ecoar nas almas daqueles que se entregaram à vida monástica. A regra servia como uma cerca protetora que mantinha a chama do amor por Jesus acesa, impedindo que o vento do egoísmo a apagasse. Um dos pontos mais revolucionários da regra de Pacômio era a igualdade perante Jesus. Nobres e camponeses, estudiosos e iletrados todos vestiam o mesmo hábito simples e seguiam a mesma rotina. Pacômio ensinava que aos olhos de Jesus não há distinção de classe, apenas corações que buscam a salvação. Ele mesmo, o abade e fundador, muitas vezes era encontrado realizando os trabalhos mais humildes, como limpar as celas ou preparar a comida, mostrando que a liderança cristã é, acima do tudo, o serviço prestado por amor a Jesus. Essa humildade radical tornou-se a marca registrada dos mosteiros pacomianos, atraindo milhares de homens que estavam cansados da vaidade do mundo romano e desejavam experimentar a simplicidade de Jesus. A disciplina imposta por Pacômio era firme, mas sempre temperada pela misericórdia que ele aprendeu de Jesus. Ele entendia que o ser humano é frágil e que a vida em comum exige uma paciência infinita. As correções eram feitas com doçura, sempre com o objetivo de restaurar o irmão ao caminho de Jesus. Pacômio via o mosteiro como um hospital para almas, onde o médico principal era Jesus Cristo e a regra era o tratamento que levava à saúde espiritual. Através dessa ordem sagrada, o deserto deixou de ser um lugar de terror para se tornar um antigozo do reino de Deus. Tabenise e os outros mosteiros que surgiram em seguida provaram que, quando o nome de Jesus reina sobre uma comunidade, o céu toca a terra e a humanidade reencontra sua harmonia original. O que começou como uma pequena semente em Tabenise rapidamente se transformou numa floresta de santidade que cobriu as margens do Nilo. Pacômio, movido por uma energia que só poderia vir de Jesus, viu a sua comunidade crescer de tal forma que foi necessário fundar novos mosteiros para abrigar multidão de almas sedentas pelo Logos. Ele fundou mosteiros em Pibou, que se tornaria a sede administrativa da sua ordem, e em vários outros locais ao longo do Alto Egito. Em poucos anos, Pacômio não era apenas o pai de um mosteiro, mas o guia de milhares de monges. Estima-se que entre 5 a 7 mil homens viviam sob a sua regra. Este fenômeno não tinha precedentes na história do cristianismo. Pacômio estava a construir no coração do deserto uma autêntica cidade de Jesus, onde a única lei era o Evangelho e o único propósito era a glorificação de Jesus Cristo. A sua experiência anterior como soldado foi fundamental para esta fase de expansão. Pacômio organizou a ordem monástica com uma precisão que lembrava as legiões romanas, mas com uma motivação radicalmente oposta. Enquanto o exército de Roma lutava para conquistar terras e espalhar o medo, o exército de Jesus, organizado por Pacômio, trabalhava para conquistar corações e espalhar a paz de Deus. Ele dividiu os monges em grupos baseados nas suas competências, garantindo que a grande comunidade funcionasse como um corpo único e saudável. Para Pacômio, a ordem e a organização não eram fins em si mesmos, mas meios para garantir que o tempo de cada monge fosse optimizado para a oração e para o serviço a Jesus. Ele acreditava que, na casa de Jesus, tudo deveria ser feito com decência e harmonia, refletindo a perfeição do Criador. Um dos aspectos mais marcantes desta expansão foi a economia monástica voltada para a caridade. Pacômio ensinava que os monges deveriam ser autossustentáveis para não serem um fardo para a igreja. Mas mais do que isso,
deveriam produzir excedentes para alimentar os pobres. Sob a sua liderança, os mosteiros tornaram-se centros de agricultura e artesanato altamente produtivos. No entanto, o lucro não tinha lugar em Tabenize ou Pibol. Todo o excedente era enviado para as aldeias vizinhas para socorrer os famintos e os doentes. Pacômio via em cada pessoa necessitada o rosto de Jesus e ensinava aos seus monges que tecer uma esteira ou colher trigo era um ato de adoração direta a Jesus Cristo, especialmente quando o fruto desse trabalho servia para aliviar o sofrimento alheio. O mosteiro era, na verdade, o grande celeiro de Jesus no deserto. Esta organização sistemática permitiu que a espiritualidade pacomiana resistisse ao tempo e às crises. Pacômio criou um sistema de visitas regulares aos mosteiros da ordem, garantindo que o fogo do primeiro amor por Jesus não se apagasse. Ele viajava constantemente entre as comunidades corrigindo desvios, encorajando os cansados e sempre pregando sobre a beleza do seguimento de Jesus. Ele não se considerava um general distante, mas um servidor de todos, muitas vezes realizando as tarefas mais pesadas para dar o exemplo. A sua liderança era baseada na autoridade que vem da cruz. Ele era respeitado porque todos viam nele a humildade de Jesus. Para Pacômio, o crescimento da ordem era apenas um sinal de que o mundo tinha fome da presença de Jesus Cristo. O impacto social desta rede de mosteiros foi imenso. Alexandria e outras grandes cidades olhavam com espanto para a estabilidade e a paz das comunidades de Pacômio. Num império que começava a dar sinais de instabilidade, os mosteiros pacomianos eram ilhas de ordem e amor fraterno. Pacômio provou que, quando os homens se reúnem genuinamente em nome de Jesus, as barreiras sociais e culturais caem por terra. Ele acolhia a todos os soldados, antigos pagãos e cristãos de longa data menos, e transforma a voz numa unidade indivisível através da disciplina do amor. O nome de Jesus era o cimento que unia aquelas pedras vivas, construindo um edifício espiritual que nem as tempestades do deserto nem a perseguição poderiam derrubar. Pacômio estava a moldar o futuro do cristianismo, mostrando que a vida em comum é o campo onde a semente do Evangelho de Jesus produz os frutos mais abundantes. A vida em comunidade sob a orientação de Pacômio não era apenas um exercício de organização social ou de trabalho manual. Era, acima de tudo, uma imersão profunda e constante na palavra de Deus. Pacômio compreendia que, para que o exército de Jesus permanecesse firme, cada soldado precisava estar armado com a espada do Espírito, que é a Escritura Sagrada. No mosteiro, a Bíblia não era um livro guardado em prateleiras distantes, mas uma presença viva que habitava a memória e os lábios de cada monge. Pacômio exigia que todos os que entravam na coinonia, mesmo os iletrados, aprendessem a ler, para que pudessem meditar pessoalmente nas palavras de Jesus. Ele acreditava que o nome de Jesus e os seus ensinamentos deveriam ser o alimento diário da alma, tão necessário quanto o pão que sustentava o corpo. A oração não era um evento isolado, mas uma corrente contínua que unia o trabalho e o silêncio através da recitação constante dos salmos e dos evangelhos. Este método de meditação, conhecido como meleté, transformava o mosteiro numa colmeia de murmúrios sagrados. Enquanto os monges teciam as suas esteiras ou cuidavam das hortas, as suas vozes sussurravam as promessas de Jesus Cristo. Pacômio ensinava que, ao manter a palavra de Jesus na boca, o monge fechava as portas do coração para as insinuações do inimigo. Para ele, o combate espiritual no deserto não era travado apenas contra demônios externos, mas contra os pensamentos de orgulho, ira e preguiça que surgem no convívio diário. Pacômio via na fraternidade o espelho perfeito onde a alma podia ver as suas próprias manchas. Viver com outros irmãos era o teste final da paciência e da caridade. Era ali, no atrito do cotidiano, que o monge aprendia a perdoar como Jesus perdoou e a servir como Jesus serviu. Pacômio tinha uma percepção aguçada sobre a psicologia da alma humana sob a luz de Jesus. Ele sabia que o isolamento total poderia levar à vaidade espiritual, enquanto a vida em comum exigia uma morte diária para o próprio ego. Quando um irmão falhava ou caía no desânimo, Pacômio não o tratava com a dureza de um comandante militar, mas com a ternura de quem vê em cada homem o rosto sofredor de Jesus. Ele ensinava que a maior vitória no combate espiritual não era a realização de milagres, mas a capacidade de manter a paz e a alegria no serviço humilde ao próximo. Para Pacômio, a santidade era sinônimo de transparência e de uma vida que refletia em cada gesto a mansidão e a humildade de Jesus Cristo. A comunidade era a forja onde o ferro bruto da natureza humana era transformado no aço purificado da santidade. Nesse campo de treinamento espiritual, o discernimento era fundamental. Pacômio passava horas a instruir os seus monges sobre como distinguir a voz de Jesus das ilusões do próprio desejo. Ele explicava que qualquer inspiração que levasse à divisão, à rebeldia ou ao desprezo pelo irmão não vinha de Deus,
A unidade da comunidade era o sinal visível de que o Espírito de Jesus estava presente. Pacômio insistia que a obediência à regra e aos superiores era, na verdade, uma forma de obediência amorosa ao próprio Jesus, que se fez obediente até a morte. Através desta renúncia à vontade própria, o monge encontrava uma liberdade que o mundo jamais poderia oferecer. A liberdade de amar sem condições, inspirada pelo sacrifício de Jesus na cruz. A espiritualidade pacomiana era, portanto, uma espiritualidade da encarnação. Não se buscavam êxtases deslumbrantes fora da realidade, mas a presença de Jesus no pão partilhado, na oração em coro e no trabalho suave. Pacômio transformou o conceito de combate espiritual, mostrando que a maior batalha não se trava contra monstros imaginários, mas contra o egoísmo que nos impede de amar o irmão. Ele dizia que o nome de Jesus é a luz que dissipa as trevas do egoísmo e que a fraternidade é o caminho real que conduz à visão de Deus. Sob a sua liderança, milhares de homens descobriram que seguir a Jesus em comunidade era o caminho mais seguro e curto para a glória eterna, transformando o deserto do Egito num laboratório sagrado onde a humanidade era restaurada pelo poder do Logos. O ocaso da vida de Pacômio foi tão heróico e abnegado quanto o seu início nas legiões romanas. Por volta do ano 346, uma terrível peste assolou os mosteiros do Egito, testando a força e a fé daquela fraternidade que Pacômio construíra com tanto amor por Jesus. Mesmo diante da doença e da morte que cercavam as comunidades, Pacômio não recuou. Ele permaneceu no centro da batalha, cuidando dos seus monges enfermos e confortando os agonizantes com o nome de Jesus Cristo. Para ele, aquele momento de dor era a prova final da coinonia, a capacidade de amar o próximo até o fim, seguindo o exemplo supremo de Jesus na cruz. Quando ele próprio foi atingido pela peste, sua serenidade não foi abalada. Pacômio via na proximidade da morte não um fim, mas o tão esperado encontro face a face com Jesus, o Senhor que o chamara décadas antes em uma cela de prisão em Tebas. Em seu leito de morte, cercado por seus discípulos que choravam a partida de seu pai espiritual, Pacômio não deixou palavras de orgulho ou testamentos de glória pessoal. Sua última exortação foi um apelo ardente à unidade e à fidelidade a Jesus. Ele implorou que os monges nunca permitissem que o egoísmo ou a divisão entrassem na cidade de Jesus. Pacômio compreendia que a sua obra não lhe pertencia, mas era um dom de Jesus para a humanidade. Ele faleceu com o nome de Jesus nos lábios, deixando para trás um exército de amor que já contava com 9 mosteiros masculinos e 2 femininos, abrigando milhares de almas dedicadas à oração e ao trabalho. Sua partida não foi o fim de sua visão, mas o início de um legado que atravessaria os séculos e moldaria toda a civilização cristã, provando que o amor de Jesus é a força organizadora mais poderosa do universo. O triunfo de Pacômio reside no fato de que ele provou que é possível viver o Evangelho de Jesus em sua plenitude dentro das limitações da convivência humana. Ele transformou o deserto em um laboratório de santidade comunitária. Sua regra tornou-se a base fundamental para todos os grandes fundadores que viriam depois, como São Basílio e São Bento. Quando olhamos para as grandes abadias da Europa, ou para as pequenas comunidades de fé hoje, vemos as pegadas de Pacômio e o brilho da luz de Jesus que ele acendeu. Ele mostrou que a salvação não é um caminho solitário, mas uma jornada feita de mãos dadas com os irmãos, sob a guia constante de Jesus Cristo. Pacômio ensinou que a verdadeira liberdade consiste em servir a Jesus através do serviço aos outros, transformando cada ato cotidiano em uma liturgia de louvor ao Logos. O legado pacomiano sobreviveu a perseguições, mudanças de impérios e crises teológicas, porque estava fundamentado na rocha que é Jesus, através de sua vida. O cristianismo aprendeu que a disciplina e a caridade são as 2 asas que levam a alma para perto de Deus. Pacômio não buscou ser um filósofo, mas um soldado de Jesus que soube organizar a caridade para que nenhum irmão ficasse para trás. Ele provou que, quando o centro de uma comunidade é Jesus, o deserto floresce, a fome é saciada e a solidão é vencida pela comunhão dos santos. Seu nome será para sempre lembrado como o arquiteto da fraternidade cristã, o homem que viu em cada detalhe da vida comum uma oportunidade de glorificar a Jesus. Ao concluirmos esta narrativa sobre o pai do monaquismo cenobítico, somos convidados a olhar para as nossas próprias comunidades e perguntar se nelas reina o mesmo espírito de Pacômio. Ele nos desafia a ver em cada pessoa ao nosso redor a presença de Jesus Cristo e a transformar as nossas relações em um reflexo do amor divino. São Pacômio de Tabenise permanece como um farol para todos os que buscam a Jesus no silêncio, mas também na convivência, na oração, mas também no trabalho. Sua vida é um testemunho de que o nome de Jesus tem o poder de unir o que está disperso e de santificar o que é comum. Que a sua intercessão e o seu exemplo nos ajudem a construir, onde quer que estejamos,
uma verdadeira coinonia fundamentada no amor eterno de Jesus. O Senhor de todos os séculos e o Mestre de todas as almas,